A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marici, eu sou professora aqui da ETAD, Núcleo 190, e hoje eu quero falar com vocês a respeito da Epístolas Paulinas, da matéria Epístolas Paulinas 2. A gente vai começar, então, essa matéria bastante relevante, né? Todas as matérias são importantes, mas eu tenho, assim, um carinho especial pelas Epístolas Paulinas, e são livros da Bíblia interessantes porque eles nos mostram vários aspectos da igreja primitiva, né, as situações que eles passavam, então é muito legal a gente estudar sobre isso. E também nós conseguimos ler esses livros, essas cartas, por completo. Então, é muito interessante a gente ter essa possibilidade, essa visão macro, né, a respeito da matéria. E eu já quero aqui deixar algumas orientações antes de entrar no assunto da aula, bem rapidamente, que são quais, né? Primeiro, eu oriento que você, como aluno da ETAD, leia o seu manual, tá? Leia o manual antes mesmo de você fazer a provinha, mesmo que você faça isso depois, né, quando a gente terminar aqui a aula, mas leia. Por quê? Muitas vezes na sua prova, na sua avaliação, vai estar constando perguntas que são praticamente o texto escrito. E aí você precisa apenas completar com a frase correta, seja analisando por certo ou errado ou por alternativas. Então, eu não vou me atentar aqui nessa aula a ler os textos com vocês, tá? Eu vou apenas fazer um breve comentário a respeito do assunto daquele texto no geral e acompanhar com a Bíblia. Mas é importante que você faça a leitura por conta disso. Na prova, vai cair algumas questões que eu talvez não tenha falado aqui sobre isso, mas está no texto, faz parte do assunto, então é por isso que é importante você ler antes de fazer a prova. E a segunda orientação, não menos importante, leia a matéria, o livro que a gente está estudando na Bíblia, tá? Então, antes de você, se você ainda não fez isso, com relação à matéria que nós vamos ver agora, a gente vai falar sobre o livro de Efésios, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Então, se você ainda não leu, para o vídeo, leia a Epístola aos Efésios, rapidinho, de uns 15 minutinhos você consegue ler, e depois volta aqui no vídeo para acompanhar o manual, né, o material aqui comigo. Mas por que isso é importante? Para que você tenha essa visão geral do assunto, do que a gente vai falar aqui, e depois consiga interpretar melhor os textos, porque isso também não vou conseguir, numa aula rápida, como eu estou fazendo agora, estar fazendo com vocês. Então, leiam a Bíblia, né? Leiam o texto na Bíblia e depois leiam o manual também. E, né, reforçando aqui, essa videoaula é apenas uma explicação um pouco mais informal, vamos dizer assim, com relação ao texto, ao assunto do texto, para que você tenha um aprendizado um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, tá? Então, vamos começar pelo texto 1, e aí como é que eu vou fazer, né? Vou passando aqui pelos textos com vocês, explicando de uma forma geral, e aí depois vocês podem deixar perguntas que vocês tiverem no WhatsApp, ou se tiver alguma outra dúvida, ou se quiser também fazer um comentário, pode deixar um comentário aqui, a gente vai acompanhando, mas aqui é basicamente para que você tenha uma visão um pouco diferente daquilo que está no texto, porque às vezes é difícil mesmo, a gente lê o texto, fica meio sem entender o que quis dizer, então eu estou aqui à disposição de vocês para explicar os textos de acordo com o assunto do manual, tá bom? Bom, então vamos lá. Começando aqui, então, Epístolas Paulinas 2, essa matéria, como eu disse, bastante relevante. E eu já quero começar pelo título, né? O que é epístola? Vocês vão ter aí, no manual de vocês, na parte de introdução, aqui é na página 12, depois do índice, uma explicação a respeito do que são epístolas. Então, você pode ver ali com mais clareza a respeito disso, tá? Mas eu já quero só dar uma introduçãozinha. E epístolas são, etimologicamente, consideradas cartas. O que é etimologicamente, né? Pelo sentido da palavra. A palavra epístola, ela se refere à carta. Um exemplo disso. Hoje, quando a gente vai mandar uma carta para alguém, eu falo assim, eu mandei uma carta pro José, lá do outro lado do país. Você já imagina o que na sua mente? Um envelope, né? Então, na verdade, você não sabe o conteúdo, mas você imagina o quê? Um envelope, o papel que tá dentro, coisas que eu escrevi, né? Então, quando a gente fala de epístola, naquela época, a epístola era como se fosse uma bolsa, ou era uma manta que eles colocavam sobre o cavalo para levar pergaminhos para outros lugares, e nesses pergaminhos continham escritos importantes.
e notícias também. Então, a epístola era essa estola, né? Por isso que tem a ver com estola, né? Que é tipo uma capa, assim. Então, a epístola é aquela estola e dentro dela continham as cartas. Mas quando a gente fala, no sentido aqui que a gente está falando, né, sobre escritos, enfim, a gente usa a palavra carta, também tem o mesmo sentido. Acho que deu para entender com o exemplo aí da carta, né? Então, entrando agora na matéria que a gente vai falar, Efésios é uma epístola interessante do apóstolo Paulo, que ele escreveu direcionada aos crentes que moravam em uma cidade chamada Éfeso. Por isso, Epístola aos Efésios. Essa cidade era uma cidade estratégica, uma cidade muito importante naquela época. Era a mais importante rota comercial que eles tinham ali no mundo grego, ali na Ásia. Então, era uma igreja estratégica. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo dos gentios, né? Ele trouxe o evangelho para as pessoas não judeus, né? Para os não judeus. E ele tinha um ministério muito efetivo com relação a missões e um cuidado muito grande com as igrejas por onde ele passava. Graças a Deus por isso, né? Porque ele nos deixou ensinamentos maravilhosos e hoje nós podemos desfrutar, assim como aquelas igrejas naquela época desfrutaram dos seus ensinamentos, né? Inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa carta, ela foi muito importante naquela época e continua sendo importante para nós, por ser não apenas escrita pelo apóstolo Paulo, mas principalmente inspirada pelo Espírito Santo. E aquela igreja, só um comentário aqui, dentro da introdução da lição 1, na página 18, fala assim: a igreja cresceu tão rapidamente que se tornou uma ameaça ao culto a Diana. Então nós vemos aqui qual era o contexto daquelas pessoas. Eles eram novos convertidos e que vieram de uma idolatria muito forte. E naquela cidade havia um comércio envolvendo aquela idolatria a essa deusa. E essa carta, ela é considerada a carta mais profunda do apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui pelo manual, no texto 1, que o propósito de Paulo ao escrever essa epístola era ajudar os crentes daquela época e os de hoje também, né, a considerar a sua posição como parte do corpo de Cristo. E aqui eu abro um parênteses. Por que ele usou esse exemplo, né, da igreja como um corpo de Cristo? Porque a deusa Diana, ou Ártemis, que era a deusa grega, ali muito influente naquela cidade, os cultos a essa deusa eram através de relações sexuais, através do uso indevido do corpo. E é interessante como o apóstolo Paulo, ele contextualiza essa questão e traz para os crentes a visão de que agora eles eram novas criaturas e agora eles faziam parte de um novo corpo, que era o corpo de Cristo. E por isso era muito importante que eles tivessem cuidado com as suas próprias vidas. Aí esse é o sentido aí que o apóstolo Paulo, um dos sentidos, né, que o apóstolo Paulo usa de exemplo o corpo de Cristo para identificar a igreja. Ocasião: como Paulo estivesse preso em Roma quando escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, essas são chamadas epístolas da prisão. Então, essa epístola de Efésios também é uma epístola da prisão, ou seja, ele escreveu quando estava preso. Embora estivesse aprisionado, Paulo tinha liberdade de pregar o evangelho, receber visitas e escrever. Inclusive, ele menciona as pessoas que estavam com ele também na carta. Tema da carta. Então, todos os livros da Bíblia, eles têm um tema específico. Você pode encontrar em algum versículo, ou numa explicação geral, ou às vezes em algum capítulo, mas todo livro da Bíblia, inclusive as cartas, elas têm um tema. E o que é o tema? O tema é o assunto principal. Então, o tema dessa epístola maravilhosa é a igreja, o corpo de Cristo. Grave bem isso, porque ao longo dos capítulos dessa epístola, ele vai tratar da igreja como corpo. E aí, enquanto a epístola aos Efésios fala da vocação e bênçãos do crente, a epístola aos Colossenses enfatiza Cristo como criador e sustentador da igreja. Então, são duas epístolas aí que nós vamos ver mais para frente de Colossenses também, mas entre elas qual a diferença? Que falam sobre a igreja como um corpo, né? Entre elas qual a diferença? Efésios vai falar sobre a vocação da igreja, as bênçãos que nós temos como crentes, o nosso comportamento também com relação a isso, e Colossenses vai enfatizar Cristo como sustentador, como o cabeça. Então, aqui nós vamos nos atentar à igreja como corpo e a funcionalidade de seus membros. E lá em Colossenses, quando a gente chegar lá, a gente vai ver sobre Cristo ou cabeça, tudo bem? Então, só colocando aqui um ponto. A Epístola aos Efésios tem duas características dignas de serem ressaltadas. Vamos a elas. Primeiro,
ela relata a igreja do ponto de vista mais amplo do que qualquer livro da Bíblia. Quase 50 vezes a palavra tudo é usada, demonstrando o alcance universal da igreja e o seu valor no plano de Deus. E o segundo aspecto, a carta usa a frase em Cristo 30 vezes. Com isso, Paulo está enfatizando a posição do crente como membro do corpo de Cristo, incluindo a extensão de futuras heranças a serem compartilhadas com Cristo. Então, muito importante a gente estudar essa carta com essa consciência. Ele estava falando da igreja como um corpo e ele estava ressaltando que para ser do corpo, eu preciso estar no corpo, obviamente, né? E por isso ele usa a expressão em Cristo muitas vezes. O esboço da epístola, né? O que é um esboço? É um resumo por tópicos. Então, se a gente fosse separar a epístola aos Efésios em tópicos, nós faríamos 2 tópicos. O primeiro, com relação à chamada da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar sobre esse tipo de chamado. E do capítulo 4 ao 6, ele vai falar sobre a conduta da igreja. Vamos analisar, então, o texto 2, começando aí no capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 14. Onde o apóstolo Paulo, ele determina bênçãos para a igreja. Ele começa a carta aos Efésios falando quão abençoada é a igreja, ou seja, né, os membros ali do corpo de Cristo. E aí, ele divide aqui no manual, eles separaram as bênçãos em 3 tipos de bênçãos. As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não está na Bíblia, né? A Bíblia, ela tá ali um versículo após o outro. Mas para a gente fazer um estudo sistemático do texto, nós podemos fazer essa subdivisão. Então, bênçãos do Pai, do versículo 3 ao 6, bênçãos do Filho, do 7 ao 12, e bênçãos do Espírito Santo, do 13 ao 14. Como eu disse para vocês, não tenho tempo aqui de ficar lendo com vocês, mas depois leiam esse trecho e voltem aqui para a aula, tá? Com relação às bênçãos do Pai, por que ele caracterizou dessa maneira? Porque falam sobre a obra do Pai na redenção que deu origem ao seu plano eterno. Então, como este versículo enfatiza, no caso o versículo 4, Deus já tinha um plano de redenção e a igreja já estava nos seus pensamentos, bem antes de Adão pecar. E aí, a palavra grega traduzida aqui por irrepreensível significa condição de um animal aprovado para sacrifício. Ou seja, lá no passado, né, Deus instituiu o sacrifício por conta do pecado de Adão. E esse sacrifício era um sacrifício remidor, ou seja, era a morte de um ser para substituir a morte de outro, certo? No caso, usavam-se animais, até que veio Cristo e aperfeiçoou nele esse sacrifício. E aqui o apóstolo Paulo ele fala que a igreja ela já era um plano de Deus, mesmo antes do pecado existir. E que ela, como corpo de Cristo, ela é irrepreensível e ela pode ser participante do sacrifício de Cristo por conta dessa perfeição. Ah, mas a igreja não é perfeita. Sim, ela não é perfeita, mas Deus a tem aperfeiçoado. E na carta nós vamos observar aqui, a nossa perfeição diante de Deus, ela é em Cristo. Por isso que ele usa muito essa expressão. Se nós estamos em Cristo, nós somos justificados. Se nós estamos em Cristo, nós somos aperfeiçoados por Deus ao longo da nossa vida como cristão, né? Da nossa caminhada cristã. E eu preciso fazer parte da igreja para que esse aperfeiçoamento aconteça. Tá? Então, aqui no texto 2, nesse subtópico aí, Deus o Pai, fala assim no terceiro parágrafo. O plano do Pai não é o simples perdão de pecados e a nossa entrada no céu, mas também a nossa adoção de filhos. E, né, por que isso? Porque as pessoas às vezes têm a consciência de que Deus me perdoou e é isso que ele fez por mim. Mas na verdade, Deus sempre quis um relacionamento com o homem. E por isso a adoção de filhos. Ele não quer que nós sejamos apenas o corpo de Cristo, igreja, e faça coisas para ele. Mas principalmente que nós nos comportemos como seus filhos e tenhamos um relacionamento com ele como nosso pai, tá? Deus o Filho, então, subtópico seguinte aí. Com relação às bênçãos que o apóstolo Paulo relaciona aqui, agora bênçãos de Cristo para nós. Qual foi a bênção de Cristo para nós? Então, só resumindo, o que a gente já viu até aqui. Deus nos abençoou com a adoção de filhos, com o aperfeiçoamento em Cristo, com a obra da redenção que incluía a igreja. Essa é a bênção que ele nos deu aqui de exemplo na carta aos Efésios. E a bênção do Filho? A segunda parte do Salmo que Paulo se refere, e que Salmo é esse, abrindo parênteses, né? Salmo porque parece uma poesia, essa oração de Paulo. Então, é chamada aqui no manual de Salmo, tá? Se refere à participação do Filho em nossa redenção. Ou seja, a pergunta que tem sido feita através dos séculos é: a quem foi pago o resgate do pecado? Muito importante isso. Então, só para a gente contextualizar, eu vou ler aqui o versículo 7, que fala assim, na minha Bíblia é a nova versão transformadora.
Ele é tão rico em graça, ele quem? Cristo, tá? É tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Então Deus, através da vida de Cristo, comprou o nosso, perdoou os nossos pecados e comprou a nossa liberdade. E aí a pergunta fica aí, voltando aqui no texto. Para quem foi pago o resgate do pecado? Porque o preço foi de sangue, nós sabemos. Quem pagou? Cristo. Mas quem foi o receptor desse preço? Foi o diabo? Né? Porque a Bíblia fala que nós fomos resgatados da força do pecado. Mas, na verdade, não. Ninguém pagou nada pro diabo. A nossa redenção foi paga a Deus, ao próprio Deus, que através do seu Filho recebeu esse pagamento. Ele aceitou o sacrifício de Cristo como preço pelo pecado. Então, é a Deus, né, que Cristo pagou esse resgate. E aqui abrindo um parênteses com relação ao resgate, isso é uma outra matéria, mas naquela época foi instituído por Deus, né, o resgate. Lembra que eu falei no comecinho do sacrifício de um ser em substituição de outro? Isso era resgatar, né, isso era expiar o pecado. E também tinha a questão do resgate familiar, quando a pessoa não tinha condições, principalmente viúvas, né, pessoas e órfãos que não tinham condições de se cuidar sozinhos, eles poderiam ser resgatados por alguém da família mais próximo. Isso está em Levíticos, todas essas regras. Mas como que acontecia isso? Era também com relação ao resgate de escravos. Também funcionava assim. Vamos pegar o exemplo do escravo que é mais fácil. Então, a pessoa era escrava, mas alguém queria libertar ela. O que essa pessoa fazia? Ela pagava o preço do resgate para o dono do escravo. E então, depois de comprado, ele libertava aquele escravo e dava a carta de libertação para aquele escravo. Foi isso que Cristo fez com relação à nossa salvação. Mas quem era o nosso dono? Quem sempre foi o nosso dono? Sempre foi Deus. Porém, nós éramos escravos do pecado. O pecado eram as correntes que nos aprisionavam. Então, Cristo vem, paga para Deus o nosso preço, e Deus aceita esse preço, nos liberta, então ele consegue nos dar a liberdade eterna. Deu para entender por esse exemplo? Então, a retidão que Deus requeria, a sentença de morte pelo pecado. Cristo pagou esse preço para Deus, satisfazendo assim a lei de Deus, permitindo que os homens se reconciliassem novamente com Deus. Quem nos traz essa revelação, portanto, é o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 7, tá? E aí, considerado, então, uma bênção do Filho para nós. O resgate foi pago ao Pai, mas quem se entregou por nós como preço foi o Filho. Então, uma bênção para a igreja a respeito do Filho é essa do nosso resgate. E por fim, no versículos 13 a 14, ele vai falar sobre as bênçãos do Espírito sobre a igreja. E quais são essas bênçãos? O Espírito Santo também tem participação na provisão da nossa salvação. Ele entra na vida de todos que creem, tornando-se o selo, ou seja, a garantia, a segurança, indicando que o crente é possessão de Deus. A presença do Espírito Santo não é para ser confundida com o enchimento ou plenitude do Espírito Santo, de que Paulo fala em Efésios 5:18. Então, vejam só, nesse ponto ele fala sobre a bênção de termos o Espírito Santo conosco, né? A bênção da companhia do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na nossa vida, o que é diferente do revestimento de poder do Espírito Santo, que é o batismo, ou o enchimento de poder do Espírito Santo, que são os dons manifestos através das pessoas que recebem esses dons. Então, assim, são coisas diferentes. A pessoa, no momento que ela se converte, ela recebe a presença do Espírito Santo. E a partir daí, é ele que vai trabalhar na vida dela, convencendo do pecado, auxiliando nas suas dúvidas, esclarecendo a palavra de Deus. Então, esse é o papel do Espírito Santo, convencendo ali, ajudando, consolando, o amigo, o advogado, né, defendendo a pessoa diante dos seus próprios pecados, dos seus erros. Isso é o Espírito Santo agindo na pessoa. Mas nem todas as pessoas que são nova convertidas, elas também receberam o batismo do Espírito Santo, que é um revestimento de poder, é uma manifestação maior, vamos dizer assim, do Espírito Santo na vida daquela pessoa, para que ela possa, a partir de então, ser testemunha. Então, é uma coisa diferente. Mas, a princípio, a bênção do Espírito Santo que está falando aqui o apóstolo Paulo com relação à presença. E essa presença do Espírito Santo na vida do crente é o que lhe dá garantia de salvação. Quando eu era criança, eu tinha uma dúvida, assim, né, a respeito da certeza de salvação. Quando alguém me perguntava, se Jesus voltar hoje, você tem certeza que você é salvo? E às vezes eu ficava na dúvida, eu falava, eu não sei, porque eu sou um ser humano, eu sou falho, imperfeito, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vincula a salvação com obras. E em outra matéria a gente vai falar sobre isso, mas a salvação, ela não depende do que eu faço ou do que eu posso fazer para Deus. A salvação, ela é gratuita para aquele que crê. E
logicamente, quando eu creio, eu começo a viver de uma forma compatível com aquilo que eu acredito, né? E aí sim é um processo de santificação, que o Espírito Santo vai agir em nós, mas a certeza de que nós somos salvos depende plenamente do Espírito Santo nos convencendo de que eu creio em Cristo. E a Bíblia fala que é salvo aquele que crê. Então, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê na minha palavra será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porque não muda o seu status, né? Se ele não crê, ele continua sendo escravo do pecado, como qualquer outra pessoa. Mas no caso do crente, ele foi liberto do pecado porque ele creu, ele foi justificado diante de Deus porque ele creu, e o Espírito Santo é quem nos convence da nossa certeza de salvação. Então, essa presença do Espírito Santo é como se fosse o selo, a garantia de que aquela pessoa creu em Cristo e está salva. Então, até aqui nós vimos essas questões. Texto 3, a oração de Paulo. A partir do versículo 15, ele começa a orar pela igreja. E o pedido principal dele ali é a sabedoria espiritual. Lembrando que ele está tratando da igreja como um corpo de Cristo. Então, é necessário que um corpo se desenvolva. Uma criança pequena, ela não vai ser um bebê para sempre, né? Ela precisa se desenvolver. E quando isso não acontece, é um problema ali, né, que precisa ser tratado para que ela se desenvolva. Da mesma maneira, nós, como corpo de Cristo, precisamos desenvolver a nossa fé. E esse desenvolvimento depende da sabedoria espiritual, depende de sermos cheios, cada vez mais cheios do Espírito Santo. Então, ele ora por alguns aspectos específicos da igreja que estão aqui no texto 3. Primeiro, sobre a sua chamada. Primeiro, Paulo ora para que os crentes saibam qual a esperança do seu chamamento. Essa vocação, mencionada também em Efésios 4, 1-4, refere-se ao plano de Deus para a vida dos crentes. Primeira consciência que nós devemos ter como cristãos. Deus me chamou para ser seu filho. Deus me chamou com o intuito, né, com o objetivo de se aproximar de mim. Deus me chamou porque Ele me ama e eu quero aceitar esse amor. Né? A expressão eu aceitei a Jesus, na verdade, eu aceitei porque o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer de mim. Né? Eu aceitei ele já ter me aceitado. É bem isso, meio confuso. Mas é isso, quando nós aceitamos a Cristo, na verdade, nós estamos apenas concordando com algo que Ele já fez por nós. É aquele versículo onde ele fala, né? Eu chamei vocês primeiro, né? Não fostes vós que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Então, a chamada da igreja precisa conscientemente ser essa. Eu fui escolhido, eu fui chamado, porque o Senhor me amou e me escolheu. Segundo, a sua herança. As palavras sua herança nos santos incorporam uma verdade única. Note que sua herança nos santos é a herança pessoal de Deus. Então, já nos referimos à herança que o crente recebe de Deus, mas aqui o crente é tido como a herança que Deus recebe. Então, a partir do momento que nós cremos, nós somos filhos de Deus e nós somos considerados tão preciosos para Deus quanto uma herança, quanto algo muito valioso. Nesse sentido que o apóstolo Paulo está orando aqui pela conscientização da igreja. E pelo seu poder, também um aspecto que ele ora pela igreja. Ao terminar a oração, Paulo ora para que os crentes entendam o poder que lhes foi concedido. E qual é esse poder? O poder de Cristo, tá? Lá no finalzinho da página 27, tem uma frase assim, ó. Embora Cristo possa fazer todas as coisas sem nós, ele preferiu ganhar o mundo através de nós. E esse é um privilégio apenas dos salvos. Os anjos não pregam a palavra, o evangelho, né? Mas nós fomos escolhidos por Deus e chamados para compartilhar da sua palavra, e isso é um privilégio. Texto 4. Então, a partir do capítulo 2 de Efésios, Paulo começa a falar sobre a edificação da igreja. Esse capítulo atém-se à interpretação em termos de construção de um santuário, ou seja, ele começa então no capítulo 2 a exemplificar a igreja como a construção de um santuário. E como é a construção de um santuário, né? Ele depende de materiais de construção, ele depende de um bom fundamento, depende de uma boa estrutura, é necessário trabalhadores para construir aquilo. Então, ele fala assim, o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aqui ele compara, ainda falando na igreja como um corpo, mas agora comparado a um edifício, ele fala que a igreja, cada membro da igreja, cada pessoa, cada cristão, constitui ali um material importantíssimo para essa construção. Inclusive ele menciona o mesmo exemplo que o apóstolo Pedro depois vai falar, né, a respeito de sermos pedras vivas, ou seja, pedras essenciais ali naquela construção. Cada um de nós exerce um papel fundamental para que esse edifício da casa de Deus, né, seja construído, seja levantado e para que Deus possa habitar no meio dessa construção, tá? Esse material, né, entre aspas, né, que somos nós, foi tirado do mundo.
E por isso que a palavra igreja, ela significa chamados para fora, ou seja, nós somos resgatados para servir de construção ali para o santuário de Deus. Esse é o exemplo que ele traz, tá? Importante notarmos que, embora tomássemos a decisão de formar parte do santuário de Deus, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, nada fizemos para merecer tal honra. Deus, mediante a sua graça, ofereceu-nos a posição e nós a aceitamos pela fé. Então, como eu já comentei, nós aceitamos a posição que Deus já nos designou, que Deus já nos ofereceu, tá? Vamos lá. O ajuntamento das partes separadas. Aqui, a partir do versículo 11 ao 18, ele fala assim: a Epístola aos Efésios foi escrita a crentes gentios que, em sua antiga condição de pagãos, se encontravam alienados de Deus e do povo de Israel. Infelizmente, os judeus nunca se interessaram em evangelizar o mundo, ao contrário, havia entre eles gentios de certa hostilidade, havia entre os judeus e os gentios alguma hostilidade. Além do fato do povo de Israel guardar zelosamente as escrituras sagradas, considerando uma revelação particular dada somente a eles. Então, os judeus, naquele momento, eles pensavam que apenas eles eram os escolhidos por Deus. Mas foi diferente, né? Deus instituiu a igreja para que todas as pessoas conhecessem o evangelho. O papel desse compartilhar do evangelho era do povo de Israel, mas eles rejeitaram. Então, Deus abre essa oportunidade à igreja e vai além, né? Jesus manda que as pessoas divulguem, né? Vão, ali está em Marcos 16:15, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho. Como que apenas os judeus iriam pelo mundo todo e pregariam o evangelho para todas as pessoas, né? Praticamente impossível. Mas Deus chamou a igreja para isso. Então, Deus, porém, planejava diferente. Ele tinha em mente uma igreja universal, composta por membros de todas as tribos, nações e línguas. Então, vamos lá. Agora, com relação ao último subtexto aqui, o lançamento do fundamento e a pedra angular, fala assim: Paulo contempla os alicerces da igreja. Ela é fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos e profetas. A igreja, portanto, não pode ir acrescentando ou retirando doutrinas do seu fundamento bíblico, pois este fundamento já foi lançado desde o início. Aqueles que o lançaram cumpriram sua tarefa e já não existem mais, apóstolos e profetas, no sentido de proporcionarem novas doutrinas e escrituras canônicas. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Ele fala o quê? Que se um edifício que foi devidamente construído, ele não pode ter uma estrutura modificada. A estrutura já está pronta. E então, deve-se construir a partir daquela estrutura. Se alguém quiser construir, vamos pegar um exemplo aqui de uma casa. Se eu quero construir uma casa em cima de uma estrutura que já existe, não tem como eu erguer parede onde não tem. Eu preciso acompanhar aquela estrutura. A menos que eu destrua tudo, né? Eu destrua a estrutura e faça tudo de novo. Da mesma maneira, a igreja como edificação de Deus. Os alicerces da igreja já foram fundamentados, e eles foram fundamentados em Cristo. E quem fundamentou esses alicerces? Os apóstolos e os profetas. Então, não existem outros apóstolos, outros profetas para refundamentar a igreja. Não existe isso. Hoje, é muito utilizado, né, a palavra apóstolo para se referir a alguém que tem uma grande sabedoria espiritual, profetas para se referir a pessoas que têm o dom de profecia, e aí, ok, né, cada um com seu cada qual. Mas, com relação à fundamentação da igreja, a doutrinas, a palavra de Deus estabelecida, já está tudo certo, já está estabelecido. Não há o que se falar em uma Bíblia atualizada, não há o que se falar em pessoas mais esclarecidas do que os apóstolos da Bíblia, não. O Espírito Santo, na sua função ali de inspirar as Escrituras, ele já completou essa inspiração e a Bíblia está pronta. A palavra de Deus está pronta, ou seja, a estrutura está pronta. E o apóstolo Paulo reforça isso aqui nos versículos 19 a 22, dizendo: não dá para construir algo sobre um alicerce, ou seja, um outro alicerce em cima do que já está feito. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, principalmente com relação a doutrinas da igreja, porque os fundamentos já estão colocados. E é a partir daqui que nós podemos construir e edificar o corpo de Cristo. Tá? Que a gente tenha muito cuidado com relação a isso, que a gente venha analisar a nossa vida cristã e a estrutura da igreja em si nesse ponto de vista. Eu preciso crescer a partir daquilo que já me foi ensinado e não criar novas e mirabolantes ideias para fundamentar a igreja, tá? Texto 5, a revelação da igreja. Introdução a Efésios 3. Então, do tempo de Moisés até Cristo, Deus desenvolveu o seu plano de salvação em torno de um povo. Que povo era esse? Os judeus. Repetindo. De Moisés até Jesus, em qual povo Deus desenvolveu o seu plano? O povo judeu. A história do povo de Israel, certo? Mas os judeus,
que receberam as escrituras foram escolhidos por Deus. Além disso, os gentios que buscavam a salvação tinham que se identificar com esse povo. Tanto que, para eu ser, naquela época, né? Para eu ser considerada povo de Deus, no meu caso como mulher, não. Mas no caso do meu marido, ele teria que ser circuncidado, né? Para entrar ali na aliança, a sua família. Agora, na dispensação da graça, o apóstolo Paulo revela que Deus está centralizando todas as atividades na igreja, formada por toda a tribo e língua. Então, a partir do sacrifício de Cristo, a igreja foi instituída e ela é o povo santo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é onde Deus manifesta a sua vontade, revela o seu plano de salvação para a humanidade. Então, a princípio, era até Cristo, povo judeu. A partir de Cristo, a igreja, certo? E isso é importante que seja ressaltado, por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, para que aquelas questões entre judeus e gentios se disseminassem, porque ali no meio da igreja se dissipassem, né? Porque no meio da igreja o que estava acontecendo? Eles ainda existiam judaizantes, que eram pessoas dos judeus que queriam falar, não, você se converteu, mas você é grego, então você precisa circuncidar, precisa seguir os rituais. Mas Paulo fala, não, gente, isso acabou, essa fase já passou, a partir de agora nós somos cristãos, ou seja, a gente crê aquilo que Cristo nos ensinou e nós estamos resguardados pela cruz e fazemos parte de um só povo que é a igreja, tá? E por isso que ele traz o exemplo do corpo. Não tem como um corpo ter uma cabeça, ter duas cabeças, né? Era de Cristo e de Moisés, não tinha. Então, tinha que ser só o corpo de Cristo, tá? A apresentação da igreja. Os profetas do Antigo Testamento falaram da futura vinda do Messias como servo e rei. Nada disseram, porém, acerca do período da igreja. Paulo menciona a igreja como um mistério, ou seja, né, Paulo fala aqui, né, que os próprios profetas tinham dúvida a respeito de como que ia ser essa manifestação para todas as nações, para todas as pessoas. Eles não sabiam que viria a igreja. Por isso ele fala que a igreja é um mistério, né, guardado na mente de Deus através dos séculos e revelado somente no momento oportuno. O propósito, então, da igreja, aí ele vem falando sobre isso. Por que Deus planejou a igreja muito antes da criação do universo? Por que a igreja é tão importante para ele? Paulo explica que através da igreja, Deus manifesta seu poder, não somente na terra, mas também perante os principados e potestades nos lugares celestiais. Essa é a força da igreja, esse é o propósito da igreja, um povo separado para manifestar o poder de Deus. E aí fica a reflexão, né? Será que a igreja hoje tem manifestado o poder de Deus? Nós não vamos generalizar, né? Mas eu creio que sim, graças ao Espírito Santo, mas numa proporção muito pequena com relação àquela que seria esperada do povo de Deus. O poder da igreja. Ao pensar na chamada da igreja para refletir a graça e a sabedoria de Deus, Paulo ajoelha-se diante do Pai, intercede mais uma vez pela igreja universal. Ele ora para que ela seja arraigada e alicerçada em amor, a fim de poder compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Paulo pede que Deus aumente a compreensão dos crentes quanto à sua redenção ao poder espiritual operante neles. O propósito da igreja é declarado mais uma vez em Efésios 3, 21, e é que Deus seja glorificado por meio dela. Então, esse é o principal objetivo aqui da igreja, que Deus seja glorificado e que o poder de Deus se manifeste na terra através do seu povo. Vamos dar continuidade, então, aqui à lição de número 2, ainda falando sobre a Epístola aos Efésios. E aqui nós vamos começar a falar sobre a conduta da igreja. Então, na lição 1, nós comentamos um pouco a respeito do propósito da igreja, qual é o chamado de Deus para a igreja, por que, né, Deus planejou a igreja. E a partir de agora, o apóstolo Paulo, do capítulo 4 até o 6, ele vai desenvolver a respeito do que a igreja precisa fazer com esse poder que ela recebeu de Deus e como ela desenvolve esse propósito divino através ao longo do tempo, né? Dentro dessa dispensação da graça que a gente está vivendo e como deve ser o caminhar da igreja. E aí aqui na lição 2, ela vai ser dividida em 4 textos, que vão ser andar em cooperação, andar em santificação, andar em submissão, andar em proteção. Então, são 4 aspectos aí da igreja que devem ser observados conforme a análise sistemática da carta aos Efésios. No texto 1, ele vai falar assim no manual, andar em cooperação. Então, nos 3 textos a seguir, estudaremos o modo de andar do crente. Como é que deve ser o andar do crente com relação à igreja? Sempre lembrando disso, que o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo para uma igreja, ele não está escrevendo para uma pessoa específica, né? Mas, isso quer dizer o quê, né? Que
esse comportamento, essas atitudes, elas são consideradas a nível de membros dessa igreja. Então, nós não vamos esperar que as pessoas do mundo tenham essa posição, esse posicionamento, mas sim de nós, como cristãos, de forma individual. Ele, até o capítulo 3, ele fala da igreja como um grupo, como o corpo de Cristo num sentido geral. Agora ele traz como ela se manifesta através das expressões, né, das condutas e decisões tomadas ali pelos membros da igreja. Agora Paulo desvenda como esse nosso chamamento divino deve influir em nossa vida cotidiana. Ele começa essa lição prática dizendo: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. E essa vocação é o quê? Lembrando no finalzinho da aula de número 1, da lição 1, que a glória de Deus, né, que Deus seja glorificado através da igreja e que nós possamos manifestar o poder de Deus na terra, porque nós fomos chamados e escolhidos por Deus por amor. Nós não merecemos isso, mas ele nos chamou e nós aceitamos esse desafio. Então, basta agora que a gente coloque em prática aquilo que Deus espera de nós. E o que é que ele espera de nós? O apóstolo Paulo vem dizer que ele espera da igreja cooperação, santificação e submissão, atitudes e unidade. Paulo não crê que os crentes se deem bem simplesmente por serem crentes. Para que a harmonia do corpo de Cristo seja mantida aqui na terra, exige-se um esforço consciente da parte de todos os membros. É por isso que Paulo nos exorta individualmente a preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tais esforços não se realizam por meio de programas e cultos especiais, mas através da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Gente, esse trecho é muito importante e algo assim que realmente é desafiador para nós. Primeiro porque cada um de nós tem uma natureza, cada um de nós tem vidas diferentes, vemos o mundo, né, enxergamos o mundo de uma forma diferente. A gente vem de experiências diferentes, tanto com relação à salvação, quanto de vida mesmo, né? Pessoas que às vezes foram desprezadas na infância estão convivendo com pessoas que têm uma família maravilhosa. E tudo isso na mesma igreja, né? No mesmo contexto ali social de uma congregação. E por isso o apóstolo Paulo fala, não é porque a gente se converteu, que todo mundo se ama, que a gente chama o outro de irmão, que é tudo, né, uma benção. Infelizmente, né, poderia ser algo assim automático, né? Eu me converti, eu amo qualquer pessoa que eu olhar. Mas não é assim. Por que não, né? Porque depende de um esforço nosso, para que a gente possa realmente viver a verdade do evangelho e viver como igreja. Então, não deve haver dissensão doutrinária na igreja. A igreja é uma só. Pois há só um corpo e um espírito. Isso é muito importante, né? Nós termos essa consciência que a igreja é uma só. Pode haver várias denominações, pode haver vários costumes diferentes, culturas diferentes, porque a igreja é formada por pessoas diferentes, né? Como eu venho explicando. Mas a questão dos fundamentos, lembra que ele falou no capítulo 2? A questão dos fundamentos da igreja, da doutrina da igreja, dos valores que nós pregamos, não devem ser questionados, não deve ser diferente. Né? O que é certo, o que é errado. O que é bíblico, isso não vai mudar. E pode ter várias interpretações, mas o Espírito é aquele que revela, e ele é um só. Então, Deus não vai se contradizer falando que uma coisa é pecado na igreja 1, mas na igreja 2 não é. Né? A gente tem que analisar pela palavra de Deus e ter a sensibilidade do Espírito Santo para compreender as Escrituras e não ter esse tipo de conflito dentro da própria igreja, né? Dons e unidade. No capítulo 4, a partir do versículo 7, ele ensina, né, que o corpo de Cristo contém muitos membros e que cada parte do corpo possui o seu próprio dom a ser oferecido em benefício da saúde do corpo inteiro. Então, os dons não são para a gente se aparecer ou ser melhor que os outros. Os dons distribuídos pelo Espírito Santo, eles são para a edificação do corpo. Eu preciso, de alguma maneira, usar o meu dom, o dom que Deus me deu, para edificar a igreja. Então, o crente não deve buscar, através de rivalidades e concorrências, uma alta posição na igreja, nem na obra do Senhor. Os líderes são dádivas de Cristo, vocacionados por ele e concedidos à sua igreja. Então, o líder, ele é concedido à igreja. Olha que interessante essa visão sobre liderança, né? O líder, ele não é colocado em evidência porque ele é melhor do que alguém. Na verdade, ele é separado por Deus para ajudar aqueles que precisam tanto quanto ele. Então, é interessante que Deus levanta e dá essa capacidade ao líder, mas o líder precisa ter essa consciência, que não está liderando porque ele é melhor, mas porque Deus está o chamando para a sua obra, para cooperar com o desenvolvimento do corpo. Crescimento e unidade.
Paulo salienta que o resultado da unidade é o crescimento da igreja. Óbvio, né? Porque uma igreja unida, ela vai desenvolver muito bem todos os projetos que forem colocados ali. Ela vai avançar muito mais na pregação do evangelho. E também na maturidade espiritual, principalmente nisso, né? Mas os crentes, né, não podem ser mais crianças espirituais, agitadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas devem ir crescendo e amadurecendo na fé. Texto 2. Andar em santificação. Nesse texto, estudaremos como Paulo encoraja os efésios a viverem separados do mundo. E aí ele começa a descrever a respeito do cotidiano, né? Ele vai comparando o velho homem e o novo homem, as trevas e a luz, o cheio de vinho, o cheio do espírito. Como que é esse contraste? Primeiro, contraste entre passado e presente. O crente, ele era alguma coisa antes e ele se transformou através da salvação. Aliás, Cristo o transformou através da salvação. Então, o velho homem, né, não mais andeis como antes, como também andam os gentios. No versículo 17 do capítulo 4. Paulo descreve o raciocínio fútil dos pecadores ao se desculparem de seus pecados. Tais pecadores têm endurecido o coração. O crente, no entanto, não anda mais em ignorância, pois ele sabe que a verdade está em Cristo e ele tem, então, a mente renovada. E aí, o que a gente compara, né? O velho homem com o novo homem. Se antes a pessoa era mentirosa, era fraudulenta, era uma pessoa maledicente, era uma pessoa fofoqueira, era uma pessoa orgulhosa, o novo homem, ele não vai ser orgulhoso, ele vai ser humilde, ele não vai falar mal de todo mundo, ele vai se calar, controlar a língua, ele não vai falar mentira, ele vai falar a verdade. Então, existe esse posicionamento de contraste, né, do cristão, que era uma coisa e agora passa a ser outra. Ele também vai abordar a respeito das trevas e luz, né? Paulo passa a contrastar o crente com o incrédulo, observando que os crentes devem seguir o exemplo de Cristo. O apóstolo relembra que a nossa antiga condição de pecadores é descrita como trevas e contrasta com a nossa atual iluminação divina em Cristo. Nossas antigas práticas foram infrutíferas, mas a obra que agora praticamos na luz produzem bons frutos. E quais frutos são esses? A bondade, a justiça, a verdade, o amor. Então, a gente precisa despertar, ou seja, acorda, crente. Se você dormia aí quando estava no mundo, agora você está na luz, você vive no dia, você precisa tomar consciência das suas ações e escolhas. Contraste cheio de vinho ou cheio do Espírito Santo. Salienta-se mais uma vez o contraste entre crentes e incrédulos, mas dessa vez em termos de controle da vida. A pessoa que está embriagada, de acordo com o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ela não tem controle sobre o que ela fala, não tem controle sobre as atitudes dela, mas, ao contrário dessa pessoa que ele coloca aqui, uma pessoa cheia de vinho, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu não estou também controlando a minha vida por mim mesmo, porque agora é o Espírito Santo que vai me controlar. Então, ele usa esse exemplo do vinho, A forma como a pessoa é controlada pelo vinho, quando ela está embriagada, e não tem controle sobre aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, é algo que leva para a perdição, é algo que leva à morte, ao pecado. Mas quando nós somos controlados pelo Espírito, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a nos controlar. E esse controle dele sobre nós, sobre a nossa vida, é que vai nos levar à vida eterna, que vai nos dar a salvação. Então, o que ele fala aqui no texto 2? Estamos aqui no texto 2, no finalzinho, Página 42. Paulo não vê esse enchimento como uma experiência que acontece só uma vez, mas uma experiência contínua. Ser continuamente cheio do Espírito. Então, eu vou receber o Espírito Santo e a manifestação de que eu fui cheio do Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo, falar em novas línguas, mas isso não acontece uma vez. Isso acontece progressivamente. Eu preciso continuar buscando ser cheio do Espírito todos os dias para que eu possa vencer a minha carne e ser controlada pelo Espírito Santo. Tá? Então, texto 3. Andar em submissão. Esse trecho ensina acerca da submissão do crente. E o versículo 21 declara a premissa fundamental dessa doutrina. Cada um deve submeter-se ao outro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O círculo familiar e social é o maior exemplo nessa lição, como seja, marido e mulher, pai e filho, servos e senhores. Então, a partir do versículo 21, ele fala sobre esse posicionamento do crente de sujeição, de submissão, dentro dos relacionamentos interpessoais na família. Porque é o primeiro local que nós vamos manifestar a nossa salvação. Os nossos familiares, eles nos conhecem nos bastidores. Eles sabem quem nós somos dentro de casa. E esse é o lugar onde nós mais precisamos pregar e viver o Evangelho, tá? Então,
ele fala a respeito qual deve ser, né, o tratamento entre esposa e marido, uma submissão subordinada. Quando a gente fala sobre a submissão da mulher ao homem, muitas pessoas torcem o nariz, né? Principalmente mulheres que às vezes ganham mais que o marido, às vezes tem uma posição social diferente. Mas a submissão, ela não quer dizer que a pessoa é inferior ou tem menos valor. Na verdade, é uma missão de apoio. O esposo, ele é a cabeça da casa, né? Ele é aquele que toma a última decisão. E a mulher, ela complementa essas decisões, ela auxilia, ela ajuda, ela orienta, ela aconselha. Então, o papel da mulher e do homem juntos se complementam, né? Não quer dizer que um é melhor que o outro ou pior que o outro, mas essa submissão, ela deve ser de ambas as partes. Com relação à mulher, é no sentido aqui do quê? De uma missão de apoio ao marido. E com relação ao marido, é no sentido de amar a esposa e compreender que ela está ali para o ajudar, que ela está ali para o apoiar. Muitas famílias acabam tendo essa disfunção, por quê? No caso, por exemplo, a mulher não é submissa ao marido, faz o que quer, age da forma que quer, o marido se sente deixado de lado. E da mesma maneira, a mulher que não é amada, que não se sente amada, que não recebe do marido consideração, ela também vai se sentir deixada de lado. Então, é necessário que haja esse equilíbrio de submissão da mulher com relação ao marido e do amor do marido com relação ao valor da esposa. Também entre filhos e pais. Os filhos, muitas vezes, também sentem que é mais inteligente que o pai, é mais esperto, mas, na verdade, existe um mandamento de Deus a respeito da honra que os filhos precisam dar aos pais. E é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que vivam bem, para que vivam mais. Então, Paulo reforça, né, essa advertência de que os filhos devem honrar os pais, mas ele também pontua que os pais não devem exercer uma autoridade de forma excessiva também com relação aos filhos. Não irritei os vossos filhos. Então, existe também na relação entre pai e filho esse equilíbrio de submissão, de honra, né? Da mesma maneira ali com relação ao marido e à mulher. Empregados e empregadores, também muito importante. Esse é um segundo ciclo social onde a gente manifesta muito a nossa salvação, né? Nossa relação de trabalho. Pessoas que trabalham, seja como um líder no seu trabalho, um encarregado, um chefe, um empreendedor, né? Um empresário, ou como funcionário, colaborador, como voluntário. Essa relação entre o empregado e o empregador, ela precisa ter essa consciência, como é uma consciência cristã dentro dessa relação social. Eu preciso olhar para o meu chefe, para o meu empregador, como alguém a quem eu devo honra, respeito e submissão também, né? E principalmente, né, olhando para ele como se eu estivesse servindo a ele, como se eu estivesse servindo a Cristo. E da mesma maneira, o empregador, ele deve olhar para o funcionário com um olhar de respeito e também de amor e compaixão, não sendo autoritário com relação a ele, né? É o que o apóstolo Paulo vem falar aqui, né? Ter temor, ter respeito, assim como nós faríamos para Cristo, né? Assim como nós trataríamos a Cristo. E no texto 4, ele vai falar sobre Efésios 6, a partir do versículo 10. Qualquer crente que anda de modo digno da vocação celestial deve esperar oposição, né? Por isso, Paulo admoesta o crente a colocar a armadura protetora espiritual provida para ele por Deus. E aí ele traz uma comparação, né, da armadura dos soldados romanos, né, naquela época, com algo espiritual, né, itens espirituais que nos protegem nessa batalha espiritual que a gente vive diariamente. Então, a batalha, né, como que é essa batalha? Ela é física? Não, ela não é física. E hoje eu li um texto que diz assim, né, a batalha é invisível, mas os efeitos são visíveis. Então, eu estou numa guerra espiritual, mas o meu posicionamento físico, ele vai determinar consequências reais, né? Não é porque a batalha é espiritual que eu não tenho consequências reais. Eu tenho. E espirituais também. Então, é importante que a gente leve isso muito a sério e que a gente se previna contra os ataques do diabo. E como que a gente vai fazer isso? O apóstolo Paulo traz o exemplo da armadura, né? Bastante conhecido, e a gente só vai comentar aqui a respeito dos itens dessa armadura. Então, primeiro aí, a verdade. Ele fala sobre o cinto da verdade, conforme eu vou falando, vocês vão imaginando, né? Onde está localizado esse item. Então, por que o cinto da verdade? Porque a gente precisa estar protegido, cingido com a verdade, né? Para percebermos e combatermos grandes mentiras que afetam a nossa humanidade e a torna
cega às coisas espirituais. Além de estarmos protegidos pela verdade bíblica e doutrinária, as nossas ações e palavras devem refleti-la. Esse cinto, vou pegar um exemplo aqui de um cinto que as pessoas usam às vezes na academia. Existe um cinto que é mais um cinturão. Ele é bem largo, grande e muito fixo, ele é firme. E para que algumas pessoas usam? Principalmente pessoas que levantam muito peso, para que a coluna fique estática, para que não aconteça lesões na coluna, principalmente nas vértebras inferiores, da parte da lombar. Por isso que é um cinto. E a força maior, quando a gente faz a força com o braço, na verdade a gente está forçando a coluna, né, para puxar o peso, para erguer o peso. E é interessante usar esse cinto como exemplo do cinto da verdade, porque é exatamente isso que a verdade do evangelho faz com a gente. Quando nós precisamos de força espiritual, quando nós precisamos exercer a nossa força espiritual, a verdade do evangelho é quem vai nos segurar, é quem vai proteger a nossa coluna, para que a gente não tenha lesões, né? E aqui no sentido espiritual, para que a gente não venha se machucar, nem machucar outras pessoas também. Mas é importante esse cinto estar muito bem colocado e a gente fazer o uso dele constantemente, tá? Justiça, com relação à justiça, ele usa o exemplo da couraça. A couraça já é um peitoral, né? Que fica assim na frente para proteger os órgãos vitais tão importantes aí do corpo. E ele fala, assim como a couraça protegia os órgãos vitais do soldado, a justiça divina, a nós imputada, protegerá o nosso coração das acusações de Satanás. Lembre-se disso, o crente, ele é justificado. Muitas vezes, Satanás vai tentar jogar na nossa mente que nós não fomos perdoados, ou que nós, por algum erro, alguma questão, que nós ainda somos o velho homem, mas isso não é verdade. A justiça de Deus, ela está acima disso. E a justiça de Deus, não aos nossos olhos, mas de acordo com a sua palavra. O evangelho da paz. O crente não deve armar-se para se proteger simplesmente, mas principalmente, né, preparar-se mentalmente para avançar contra posições inimigas. Então, os pés, né, coloca aqui como calçados, devem estar prontos para pregar o evangelho. A fé. Soldados temerosos fogem das flechas, mas aqueles que permanecem firmes na fé, creem na palavra de Deus em suas promessas, levantarão o escudo da fé para apagar os dardos incendiados do maligno. Salvação, capacete da salvação, né? Pode ser descrito não só como a garantia presente, mas também esperança da salvação. Quando muitas vezes a gente se depara com problemas da vida, a nossa tendência é falar, né, meu Deus, tem misericórdia, isso nunca vai passar, mas vai passar. Né? Graças a Deus, ele nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus e nós podemos crer que um dia todas as coisas serão renovadas. Nós temos esperança da salvação desse mundo mal no futuro. E podemos desfrutar dessa salvação desde hoje, né? Sendo plenos aí em Cristo. E a palavra de Deus, finalmente a espada, né? Bastante famosa também. A espada do Espírito, né? Finalmente, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, age como espada para derrotar os inimigos, né? O inimigo. Instruções finais. Então, ele fala, termina a sua carta com 2 instruções. A primeira delas, para os soldados espirituais. A primeira, né? Ore sem cessar. E a segunda, em segundo lugar, Paulo informa os Efésios que o consolo virá. Então, há um breve comentário sobre isso. Orar sem cessar não é a gente ficar 24 horas ajoelhada e orando, só orando. Mas, principalmente, nós vivermos uma vida dependente de Deus. Em tudo que a gente for fazer. Sendo gratos a Deus em todos os momentos, vivendo conforme a palavra de Deus nos orienta, e para isso nós precisamos estar ligados no Espírito Santo o tempo todo. Então, orar sem cessar é orar no Espírito, né? Como diz aqui. O que é orar no Espírito? É o tempo todo eu estar conectado com Deus. Se eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso como para o Senhor, como adoração. Se eu estou cuidando da minha família, eu estou fazendo isso para o Senhor. Eu sinto, eu faço isso de forma consciente, sendo grata a Deus, com coração sincero, louvando ao Senhor. Então, a gente sempre deve ficar com a nossa mente ligada na vontade de Deus, buscando entender a presença de Deus, sentir a presença de Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em todas as nossas atividades. Isso é orar no Espírito. E, claro, né, você vai ter os seus momentos de oração. É importante separar momentos para que você intencionalmente ore de joelhos, clame ao Senhor, faça um devocional, leia a palavra com a sua família ou sozinho, mas que isso seja feito em alguns momentos, mas que no restante do tempo você não se esqueça de que o Espírito Santo habita em você e ele está com você em todos os momentos. Independente se você está no devocional ou se você está tomando banho, está no ônibus, tá? Isso é orar no Espírito. E o segundo ponto que ele põe, né? O consolo virá. Isso é uma esperança. No caso deles, era um irmão, que era o Tíquico, que foi enviado
com essa carta para encorajá-los. E muitas vezes nós negligenciamos a necessidade de servir as pessoas, né, de aconselhar pessoas. Então, se você tem a oportunidade de aconselhar, de compartilhar uma palavra de sabedoria, uma palavra de Deus para alguém, faça isso. E que nós possamos lembrar que nós somos sozinhos. Deus é aquele que nos consola, que nos orienta, que nos ajuda naquilo que nós precisamos e que está conosco em todos os momentos. E o socorro sempre vem. Deus sempre usa seus servos para fortalecer aqui uns aos outros. Beleza, gente? Então, essas foram as lições 1 e 2. Espero ter ajudado vocês aí no entendimento das lições. E qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato pelo WhatsApp. Deus abençoe e paz do Senhor.